Leitura do livro de Jeremias, capítulo 30. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: Fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: Escreve num livro todas as palavras que tenho dito. Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar o cativeiro do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: Ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto, porque, pois, vejo a cada um homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz. E por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante? É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela? Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais te servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor, o seu Deus, como também Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, meu servo, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do teu cativeiro, e Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei a fim todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, teu quebrantamento é mortal e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para que possa ser curado. Não tens remédios nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti. Porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados? Porque gritas em razão de teu quebrantamento? Tua dor é mortal pela grandeza de tua maldade, pela multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Mas também todos os que te devoraram serão devorados. E todos os que teus adversários irão, todos eles para o cativeiro. E os que roubam os seus serão roubados, e a todos os que te espojam entregarei ao saque. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo: É Sião, por quem ninguém pergunta? Assim diz o Senhor: Eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão humilhados. E seus filhos serão como na antiguidade, na sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os seus opressores. E o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim? Diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação, saiu, é uma tormenta varredora, e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado, até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Jeremias, capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada, encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor do nosso Deus.
porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito em que não tropeçarão. Porque sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai as ilhas de longe, dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor do seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor o trigo e o mosto e o azeite, os cordeiros e os bezerros. E sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei. E transformarei em regozijo a sua tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus pais. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castiga-me, e fui castigado como um novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, que depois que me converti tive arrependimento, e depois que me conheci bati na minha coxa. Fiquei confuso, sim, envergonhei-me porque suportei o pobre da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comove por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ergue para ti marcos, levanta para ti pirâmides, aplica o coração à vereda, ao caminho em que andaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um varão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade, e nele habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente. Como também os lavradores e os que andam com o rebanho, porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Sobre isso os despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que como velei sobre eles, para arrancar e para derribar, para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão os pais: comerão uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto. Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão.
desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz ao dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta de esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão, nem se derribarão, mas eternamente. Jeremias 32. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia Jerusalém, e Jeremias o profeta estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor? Eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual esta está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro de 17 ciclos de prata. Subscrevi o auto e selei-o. Ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto o que estava selado como a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaceias, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram as escrituras da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, perante os olhos dele, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Toma este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido não te é maravilhosa demais coisa alguma? Tu usas de benignidade com milhares e tornas as maldades dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és grande e poderoso, Deus cujo nome é Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual é o que tens neste dia, e tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais, com maravilhas e com mão forte, e com braço estendido e com grande espanto. E lhe deste em terra que juraste a seus pais que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela, e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei, tudo que lhes mandaste que fizesse, eles não o fizeram. Pelo que ordenaste-lhes, sucedesse todo este mal.
Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela pela espada e pela fome, pela pestilência, e o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faz o que atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor para Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele toma-la. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre os cujos terraços queimarão incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as suas obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os sacerdotes e os profetas, como também os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, e viraram para mim as costas, viraram não o rosto. Ainda que eu os ensinava, madrugando, ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para profanarem, e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo, a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizesse tal abominação para fazerem pecar a Judá. Por isso, agora sim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira, e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Lhes darei o mesmo coração, o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido, e comprar-se-ão campos nesta terra da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os autos, e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor.